Tramegal era considerada na altura uma das terras com maior progresso cá no nosso país. Tivemos um fundador, o velho Eduardo Duarte Ferreira, que foi o fundador, nasceu de ser um simples ferreiro e foi avançando e que deixou este edifício já existia no tempo em que morreu o velho Eduardo. Ele desde novo que quis fundir ferro e, portanto, depois foi para o Recio de Abrantes, trabalhou lá numa fábrica e depois montou no Tramagal a forja. E ele andou sempre muito depressa, porque o meu avô, mesmo muito velho, andava muito depressa. E ele dizia-lhe: a minha estrada é muito comprida. E isto ficou, a estrada muito comprida, ficou um lema na vida dele. Viveu sempre à frente da sua época. E, portanto, mandou os filhos estudar e trabalharem fora até poderem regressar e fazer aquilo uma empresa maior. A metalúrgica criou uma projeção porque entrou ali em engenharia. Como o meu avô não tinha possibilidade, com 3 anos de escola, o meu avô foi a grande semente, o grande exemplo, a grande inspiração. E foi os filhos e na parte da indústria o meu pai que efetivamente pôs aquilo no top de Portugal e alguma coisa da Europa. O que eu acho que foi fundamental para o sucesso da empresa foi o exemplo e a exigência do meu avô, porque aquilo de facto foi uma escola, aquela empresa foi uma escola. Havia 3 grandes divisões, que até a metalúrgica estava estruturada dessa forma. Havia a divisão agrícola, havia a fundição e havia a divisão Berlier, que era a de montagens dos automóveis. Evidentemente havia uma administração comum, mas cada divisão tinha a sua direção e depois as chefias intermédias até que chegava aos trabalhadores. O Semar Basto, que era o maior, e tinha o C.G. Manel, que era patrão, e depois tinha os filhos, que era o engenheiro Otávio, o engenheiro Duarte Ferreira e depois o engenheiro Rui. E depois, só mais tarde, é que apareceu o Dr. Carlos. E os patrões eram muito exigentes na altura, ainda me lembro hoje, qualquer coisita, até um próprio agrafo que havia no chão, se passasse o engenheiro Manel, que era o patrão daquele, que a gente não apanhou aqui e chamava a atenção da gente. Todos nós tínhamos um documento todos os dias, tínhamos que fixar o que é que fazíamos, todos os trabalhos que nos eram destinados. Por exemplo, reparar isto e aquilo. Tinha que pôr tanto tempo, começou às tantas, acabou às tantas. Depois, até eu ir à casa de banho, ir à casa de banho, tinha que fazer aquilo tudo. E tinha que, ao fim do dia, tinha que bater certas 8 horas de trabalho. Nesse tempo dava gosto de trabalhar aqui na metalúrgica. Era ponto que nós vimos em todo lado coisas da metalúrgica do Duarte Ferreira, ou lagares, ou debulhadoras. Pronto, era um prazer trabalhar aqui. A metalúrgica do Duarte Ferreira tinha 3 atividades principais. Tinha a produção de máquinas agrícolas, tinha os produtos de fundição, e depois tinha também a construção metálica. Começou com as charruas, começou com debulhadoras, com todo aquele material agrícola. Chegava-se a fazer às 100 e tal e 200 debulhadoras, diversos tipos. Em 1957 ou 58, fabricaram-se aqui 200 debulhadoras. 200 debulhadoras naquele tempo era um recorde, uma coisa formidável, foi um ano excepcional. Corta-motos, semeadores foi um bocado mais tarde, mas fizemos também semeadores. O país estava coberto de tudo o que era equipamento agrícola Tramagal. Tínhamos Angola, Moçambique, e portanto todas as províncias ultramarinas eram clientes daqui, a parte de Espanha, Marrocos, portanto a parte agrícola. Tudo o que era produtos de fundição, nós exportávamos para tudo quanto era país. Para os Estados Unidos, para a França, para a Alemanha, para a Espanha, para a Suécia. Tinha a fundição, que era até aqui também nesta zona,
até se fazer um edifício novo que ainda hoje labora na parte do Pinhal. Depois trabalhavam também para a Sorefam, porque a Sorefam nessa altura montava carruagens. A Sorefam, no outro tempo, fez as carruagens para o Metropolitano de Chicago, com incorporações aqui da MDF e Companhia Limitada, e fazia as carruagens para a CP, fazia para o metro. Era miúdo e a metalúrgica fez carros blindados. Aquilo pesava tanto que o motor não podia ver com os carros. Para a indústria naval, fazíamos muitos cadastros para navios, cabeças de amarração aí para os portos. No Porto tinha uma fábrica de esmaltagem. Peças de esmalte, as mais diversas, caçarolas, puca, enfim, o que posso imaginar nessa área, a fabricação dos fogões das melhores marcas do país, como a Jonex, a Bosch, a Siemens, todas as marcas importantes, se tivesse mercado, era fabricado no Porto. Em África nós chegamos a ter uma fundição projetada, mas depois, circunstâncias várias, acabou, depois a evolução da guerra, tal, por embora que se criasse a MDF Angola, com aspectos mais comerciais, praticamente. A metalúrgica passou a vender peças importantes para a Volvo, tambores de freio. Foi feito o chamado Projeto Renault, com o Renault, e vinha para Portugal e instalava-se industrialmente em Portugal. E os outros, caminhões, sem ser caminhões, jipes, isto, aquilo e aquilo outro, para poderem ter cotas de importação em Portugal, tinham que assegurar à indústria portuguesa exportações no valor, havia uma fórmula que dava para isso. E, portanto, naquela altura, caíram-nos lá no Tramagal a Volvo, continuação do que já vinha atrás, clientes suecos de peças de fundição, clientes ingleses de peças de fundição, a Renault, que também precisava desesperadamente de peças de fundição, a UMM, e, portanto, a nossa fundição naquela altura estava assoberbada de encomendas e, portanto, nós estávamos com a fundição completamente já esgotada em turnos, porque não tínhamos capacidade devido precisamente à indústria automóvel. Quando se fundou a Berlier, então é que passou a ter a parte de automóveis e outro género de veículos. A Berlier, que era uma empresa com características parecidas com a da metalúrgica, agricultura, familiar, era representada cá em Portugal pela Autosil, pelas baterias. Depois, o Salazar criou um diploma em que os caminhões não podiam entrar montados. Então, os comerciantes que importavam os caminhões foram obrigados a fazer uma linha de montagem ou desistir. A Autosil não tinha vocação nem patanisca e aquilo estava assim. E o Mário Bastos conseguiu encontrar os Berliers. Pronto, o Mário Bastos. E casamos com o Berlier. Os comerciantes de caminhões todos fizeram linhas de montagem. Houve 26 linhas de montagem em Portugal naquela altura, 26. Berlier, de facto, permitiu à metalúrgica dar um salto muito grande, quer em termos de faturação, quer em termos de visibilidade. O que é que a gente sabia de caminhões? Nada, não sabíamos nada, mas a Berlier tinha uma reputação, agarrámos a Berlier, negociámos, papá. Bom, e começámos a vender Berliers. A primeira fase foi vender caminhões para a Gama Civil. Construíram ali um edifício, que era a Berlier, e onde portanto, era a Civil, que fazia algumas estruturas para a Berlier, e depois era montada ali embaixo. Começaram-se a montar caminhões com peças vindas de França. Aqui a metalúrgica na altura tinha uma máquina de moldar a fazer tambores de freio, só para tambores de freio, fazia 15 toneladas por dia e tinha uma linha de maquinação que englobava ali uma quantidade de máquinas e operar a maquinar aquilo tudo. E chegámos à conclusão, passado pouco tempo, que os caminhões não estavam adaptados ao Código de Estrada português, que é diferente do Código de Estrada francês. Questões de gabarito, por questões de potência, por questões... Os modelos não se conseguiram adaptar bem ao mercado nacional e, portanto, a indústria dos caminhões, na parte civil, não foi um sucesso. Mas, entretanto, é que aparece o concurso militar. Os caminhões para a guerra. Entendendo que o ultramar precisava de muitos caminhões, começaram-se a criar, a montar
caminhões militares, em que foram considerados como produto nacional devido à integração, incorporação de muitas peças produzidas já no país. Havia muitas minas, os Mercedes ia tudo para o ar, quer dizer, arrebentavam os motoristas morriam, no Merli não. Em 74, 73% da produção da metalúrgica estava hipotecada ao caminhão militar. E depois a guerra acabou, entretanto ficaram uma data deles que já estavam encomendados, ficaram uma data deles na linha de montagem, e portanto isto facilitou um colapso financeiro e obviamente, pronto. E a partir daí depois foi muito complicado recuperar nos anos 80. E chegámos a andar aí quase como caixeiros viajantes, de pastinha na mão, de quartel em quartel, a ver se os caminhões que lá tinham, se queriam repará-los, se nos queriam comprar peças. Portanto, nós abrimos uma linha de montagem, quase a uma oficina de reparações. As guerras, mais dia menos dia, acabam. O banheiro, quer dizer, pode levar anos. E foi o caso, se calhar, que aconteceu. Dedicámos à Berlier e depois as outras partes que eram o nosso país deixaram de... distorceram-se todas. E, portanto, só podemos dizer que funcionou mal porque, do ponto de vista daquilo que veio a passar-se no futuro, houve uma dependência muito grande deste produto e, de facto, hoje é fácil as coisas serem ditas, mas é importante às vezes serem ditas porque a história também nos ensina para situações do futuro. A metalúrgica não foi mais nem menos que as outras, que a MAG também foi, a SOMAG, a Setnaf também foi, os taleiros também foram, enfim, toda a indústria portuguesa foi indo por questões de política de governo, nos anos 80 foi indo, nos anos 80 e nos anos 90, toda a indústria portuguesa foi indo para a maneta, como se dizia, e a nossa também foi. O Tramagal, nessa altura, era uma terra próspera, era uma terra que dava gosto de viver cá, assim como ainda hoje, mas era diferente. Dava prazer nós, à hora do almoço, vermos a quantidade de pessoal vestido de farda azul a caminhar ali para a rua acima, quando iam almoçar ou quando era à tarde, quando saíam. Era a estrada cheia. Aquilo cresceu e de uma aldeiazinha de nada, às tantas tinha centenas de operários, de trabalhadores e pronto, e realmente essa dinâmica social que era muito interessante. Isto aqui, estas aldeias, aqui à volta do Tramagal, praticamente vinha para aqui tudo, a tua mão de obra disponível, vinha toda para cá. As primeiras coisas que me pediram para fazer lá foi exatamente dormitórios para os operários. Quer dizer, havia uma vida muito familiar e muito simpática, um relacionamento muito efetivo entre patrões e operários. Ali o bar social foi uma coisa boa, construíram primeiro, que era quando as pessoas tinham alguma dificuldade em arranjar casa, iam por empréstimo para o bairro, que era as casas SES. As pessoas depois, quando arranjavam uma casinha, saíam de lá, iam para lá e depois iam para lá outras pessoas. Uma pessoa queria fazer uma casa, a pessoa tinha o terreno, e a metalúrgica porque estava a caminhonete para ir buscar pedra a uma pedreira e assim sucessivamente. Havia uma certa intimidade e colaboração entre a empresa e trabalhadores. A metalúrgica chegou a ter uma caixa de previdência só para os trabalhadores dela e tinha coberturas até muito superiores àquilo que a maioria das caixas de previdência cobriam. Criou-se a cooperativa operária na altura da guerra, para também as pessoas terem os produtos. O Tramagal chegou a andar na 2ª Divisão Nacional e vinha para aí muitos jogadores até iam treinar a hora de serviço. O Tramagal andava na 2ª Distrital e depois na 3ª Distrital, mas era sempre que era quase, a maior parte das vezes era campeão. Devido à MDF, porque colaborava com isto tudo, portanto, ajudava nesse sentido. A empresa dava-nos 2 horas, a quem tinha aproveitamento só, quem tinha aproveitamento, 2 horas para estudar. Saíam mais cedo, iam estudar para Abrantes, facultavam um transporte que era organizado até pelo sindicato e iam, pronto, quase a custo zero estudar. Tínhamos cá uma grande banda numa sociedade recreativa, que às vezes vinham indivíduos que eram músicos noutros lados, mas não tinham trabalho, chegavam aqui, davam provas que sabiam tocar música, eles arranjavam um emprego
isto deu trabalho a muita gente. Eles tinham preocupações sociais, talvez um bocadinho avançadas para a época. Eram pessoas muito lúcidas, cultas. A Dona Maria Duarte Ferreira era uma senhora que fazia teatro amador, escrevia peças de teatro, escrevia música. Alguns atores conhecidos começaram a sua carreira em jovens lá no sótão da senhora. A terra em si vivia muito para a metalúrgica e a metalúrgica vivia para a terra. A metalúrgica teve esse comportamento relativamente à Vila do Tramagal. Culturalmente, socialmente, desenvolveu e incentivou muitas iniciativas que valeram a que, na altura, a localidade do Tramagal tivesse uma vida própria, cultural. Isso era importante, era salutar para as pessoas. E isso ainda hoje continua um bocadinho. E essa justiça eu tenho que fazer à Dona Marilena Duarte Ferreira, que sempre que pode, nunca deixa de ter qualquer atitude ou qualquer gesto em relação a essa situação. O meu avô, quando foram as reivindicações, Chicago, das 8 horas de trabalho dos sindicalistas americanos que fizeram greves lutando pelas 8 horas de trabalho, depois houve uma altura em que o meu avô considerou isto é um dia bonito para nós não trabalharmos e festejarmos, e portanto não trabalharam e festejaram e começaram a fazer isso em 1901, 2, por aí. Não se podia fazer manifestações, mas aqui houve sempre uma festa da metalúrgica. Havia sempre uma festa, parava a fábrica e havia visita à fábrica, portanto era uma grande festa, bailarincos e vinha cá artistas, era uma grande festa. O 1º de Maio foi sempre uma festa no Tramagal de confraternização entre toda a gente. Portanto, confraternização entre os trabalhadores, entre os donos da empresa, entre os quadros, entre as famílias, porque as famílias eram chamadas a ver a fábrica onde os operários punham flores, punham quadras alusivas e, portanto, havia uma confraternização enorme. Eram os reformados quem as mulheres dos quadros e as mulheres dos donos da empresa serviam o jantar aos reformados, porque os reformados, no fundo, eram aqueles valores, eram as pessoas que tinham dado a vida à empresa e mereciam ser tratados de uma maneira especial. Portanto, tudo isso. E era os foguetes, e era o futebol, e era, enfim, era a grande festa do Tramagal, era o 1º de Maio. Isso manteve-se sempre. O pai havia carros de empresa, se eram viagens de empresa, ele podia andar em carros de empresa, viagens pessoais andava num carro pessoal. E os operários sabiam disto. E nós fomos educados assim. Porque eu acreditava, desde pequenino, e exemplos, que era pelo trabalho, pela honradez, que os homens conseguiam criar mães e crescer e tal. Afinal não é, mas no Tramagal foi, durante o meu tempo foi. Isto foi um exemplo que se manteve e foi uma escola. E apesar de todas as convulsões que houve, tudo o que se passou, com os problemas, com a revolução, com as convulsões, com tudo isso, esse sentimento relativamente à família Duarte Ferreira subsistiu. E por isso é que nós não tivemos pessoalmente problemas, como noutros sítios houve, relativamente aos chamados patrões ou aos gestores das empresas que estavam à frente dela. Porque como havia um bom exemplo e a ligação da empresa à vida da vila e à vida das pessoas, as pessoas empenhavam-se na empresa como se aquilo fosse deles. Que era um sentimento dos operários que tinham um sentimento que a metalúrgica era deles. A MDF para mim foi uma escola até em termos de educação, onde se aprendiam valores, muitos valores que ainda hoje eu utilizo. Aquilo formou-se ali uma escola de trabalho, além do trabalho físico, havia toda uma mentalidade e uma formação especial, e isso viveu-se lá muito. A Metalúrgica Duarte Ferreira foi uma empresa onde os bons princípios se aprendiam. E eu aprendi muitos destes princípios. E, portanto, posso-te garantir que a Metalúrgica teve sempre comportamentos idóneos relativamente ao seu comportamento empresarial e aos seus métodos de trabalho. Todos os engenheiros, por exemplo, que saíram de lá,
diziam que mais que o técnico, a grande escola deles foi o Tramagal. Fez com que muitos trabalhadores, quando foi que entrou em crise, tivessem possibilidades de ir para outros locais com boas funções, com bons empregos, por causa das possibilidades que deram aqui. Portanto, esta escola ficou, perdura e ainda se sente hoje, quando eu vou ao Tramagal, ainda sinto que essa escola se sente das pessoas. Ficou da MDF, estes edifícios que aqui estão, isto tudo, lá em cima a fundição, que também era da MDF, que foi construída mais tarde, mas os restos da Metalúrgica Duarte Feira é o que se vê aqui, estes edifícios. As pessoas têm todas pena de não ter havido o futuro que elas esperavam. Quer dizer, há faltas, sentem-se frustradas em relação ao futuro. A parte que ficou, hoje há uma parte da empresa que ficou em Universidade Sénior, que está lá a funcionar, uma universidade para a terceira idade. Ficaram também a antiga pousada, onde está convertida em lares. Quer dizer, depois o Sr. Amaro também utilizou algumas das dependências para fazer outras iniciativas. O grupo que hoje existe, das empresas colocadas no Tramagal, a qual juntámos mais uma em 2003, que é a Satepor, que se dedica à fabricação de travessas de betão, e que agora, em 2014, viemos a adquirir a unidade industrial da Geofer, que também está citada no Tramagal, sempre visualizando a perspectiva de podermos ter o polo industrial o mais centralizado possível no Tramagal, procurando viabilizar, se possível, todos aqueles espaços, a quem temos feito também alguns apelos a entidades exteriores no sentido da sua localização. O futuro aqui, a base mais agora é a base da Mitsubishi, porque aqui tem uma empresa que também não tem assim muitos empregados, tem alguns, mas a Mitsubishi é o grande suporte aqui do Tramagal. A linha de montagem mantém-se, está com uma produção superior àquilo que tinha no meu tempo. O Tramagal tem futuro, eu acredito no futuro do Tramagal, acredito no futuro do meu grupo, luto por ele, trabalho todos os dias por ele, procuro visualizar a alguma distância a evolução tecnológica dos produtos que estamos a investir. O que eu desejo é que as pessoas, pelo menos as pessoas no Tramagal, mantenham uma certa determinação, um certo espírito que vinha de trás e uma certa determinação e procurem superar as dificuldades que são do Tramagal e de todo o Portugal interior. A Metalúrgica Duarte Feira, para mim, foi uma escola de vida. Foi, como eu digo, a minha universidade. A minha universidade foi o Tramagal. O Tramagal, Metalúrgica Duarte Feira. As pessoas que conheci, os chefes que eu tive, a minha própria iniciativa, que também tive. Eu ainda hoje tenho princípios que pautuo e às vezes querem-me dizer que já não é bem assim, mas eu ainda não estou convencido que não seja bem assim. Acho que é mesmo assim. O trabalho é fundamental e sem trabalho nada se concretiza, nem nada se realiza.